oitavo ano A e B. Vamos aqui para mais uma videoaula, nossa videoaula de número 18, certo? Vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, que foi proporcionalidade, com a correção da atividade. Espero que todos tenham resolvido, certo? E nós vamos à correção. Façam a correção com bastante atenção, porque nós vamos precisar dessas questões na hora do simulado. E se você tiver corrigido tudo direitinho, vai facilitar para você na hora do simulado, certo? Então, vamos lá. Vamos aí para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão diz o seguinte: com 5 quilos de farinha de trigo, Noemi faz 75 pães. Quantos pães ela fará com 7 quilos de farinha de trigo? Nós vimos na aula passada que o primeiro passo é o quê? Identificarmos as grandezas, né? Então, aqui, quem são as grandezas? A quantidade de farinha, certo? Com a massa, certo? Tá bem aqui, ó, a quantidade de farinha, certo? Aliás, vamos aqui, né, fazer a correção da nossa primeira atividade, né? Na nossa questão 1. Aí diz o seguinte: com 5 quilos de farinha de trigo, Noemi faz 75 pães. Quantos pães ela fará com 7 quilos de farinha de trigo? Então, ó, o nosso primeiro passo, como nós vimos na aula anterior, vai ser o quê? Identificarmos a grandeza. O que é a grandeza? Aquilo que nós vamos medir, certo? Então, vamos lá. Quais são as grandezas que aparecem nessa questão? Farinha, né? A quantidade de farinha e a quantidade de pães. Então, aí estão as duas grandezas. A gente pega e transcreve aqui, quantidade de farinha e número de pães, certo? Então, com 5 quilos de farinha, certo? Ela faz 75 pães. Quer saber quantos pães ela fará com 7 quilos de farinha? Então, gente, isso aí é simples. É só pegarmos e montarmos a regra de 3 simples, ó. 5 está para 7, assim como 75 está para x. Fazemos a multiplicação em cruz, produto do meio pelo produto dos extremos, vamos obter 5 vezes x, 5x, 7 vezes 75, 525. X vai ser igual a 525, está multiplicando, passa dividindo, dividido por 5. X é igual a 105. Então, aí nós temos a nossa resposta. O que é que pergunta? Quantos pães ela fará com 7 quilos de farinha? A nossa resposta final vai ser: ela fará 105 pães. Ok? Vamos à próxima. 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Então, 25 pedreiros fazem esse mesmo muro em quantas horas? Olha, quem são as grandezas aí? O número de pedreiros, certo? E o tempo, que aí está dado em horas, certo? Então, ó, 10 pedreiros, certo? Fazem esse muro em 10 horas. Quer saber o quê? Em quantas horas 25 pedreiros fazem esse mesmo muro? Então, ó, como nós não sabemos a quantidade de horas, nós vamos usar o x, a incógnita x. Vamos lá, ó. 10 pedreiros em 10 horas. 25 em quanto tempo? Olha, o que é que a gente pode ver bem aqui, ó? Aumentou o número de pedreiro, era 10, passou para 25. Se o muro é o mesmo, o tempo vai o quê? Vai diminuir, certo? Então, aí nós temos o quê? Uma grandeza inversamente proporcional. Por quê?
vai aumentar o número, aumentou o número de pedreiros, vai diminuir o tempo, certo? Então, o que é que nós temos aí, ó? 10 está para x, igual a 25 está para 10. Por quê que nós invertemos? Porque aqui é uma grandeza inversamente proporcional, certo? Então, fazendo aqui a multiplicação, ó, o produto do meio pelo produto dos extremos, x vezes 25 vai dar 25x e 10 vezes 10, 100. X vai ser igual a 100, o 25 que estava multiplicando passa dividindo. X será igual a 4. Então, a resposta, em quantas horas 25 pedreiros fazem esse mesmo muro? Em 4 horas. Eles vão usar 4 horas para fazer esse mesmo muro. Observe que nós invertemos, por quê? Porque é uma grandeza inversamente proporcional, certo? Vamos aí à próxima. Uma torneira que jorra 5 litros por minuto enche um tanque em 6 horas. Em quanto tempo 2 torneiras iguais a essa encherão esse mesmo tanque? Olha, gente, o que é que nós vamos observar aí? Que aí agora nós já temos mais de 2 grandezas. Nós temos o quê? Ó? Torneira, nós temos o volume, aqui está dado em litro, e temos o tempo que está dado em horas. Ou seja, nós temos 3 grandezas. Então, aí é o quê? Uma regra de 3 composta. Por quê? Porque tem mais de 2 grandezas, certo? Então, vamos lá. Ó, uma torneira jorra 5 litros, volume 5 litros. O tempo, 6 horas, certo? Em quanto tempo, duas torneiras iguais a essa encherão o mesmo tanque? Então, o que é que a gente pode observar? Que o volume vai ser o mesmo. Vai ser o quê? 5 litros por minuto, certo? Então, ó, o volume vai ser o mesmo. O que foi que variou? A quantidade de torneira e o tempo, certo? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar apenas com essas 2 grandezas, ó. A torneira e o tempo, certo? A torneira e o tempo. Para quê? Por quê? Porque o volume é o mesmo, então depois, não precisa a gente trabalhar com o volume, porque o volume aí é o mesmo. Então, vamos lá, ó. Uma torneira, ela jorra 5 litros em 6 horas. 2 torneiras vai jorrar 5 litros em mais ou menos tempo? Menos tempo. Então, ó, aumentou o número de torneiras, diminuiu o tempo. Então, aí é o quê? Uma grandeza inversamente proporcional, certo? Então, pegando aqui esse último termo, para ficar mais fácil da gente resolver, ó. 6 está para x, assim como 2. Por quê? Porque aqui é como se eu tivesse 2 sobre 1. 2 está para 1. Quando o denominador é 1, não é necessário que a gente coloque. Pronto, aqui agora é só multiplicarmos em cruz, ó. X vezes 2, 2x. 6 vezes 1, 6. X vai ser igual a quem? A 6. O 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. X vai ser igual a ser dividido por 2, x será igual a 3. Ou seja, o nosso tempo agora vai ser de 3 horas. O que é que a gente observa, gente? Que o número de torneira dobrou, o tempo caiu pela metade, certo? Então, a resposta aí, em quanto tempo 2 torneiras iguais a essa encherão o mesmo tanque? Em 3 horas. Ok? Vamos aí à nossa 4ª questão.
3 torneiras despejam 5 litros de água em um reservatório em 5 horas. Em quantas horas 6 torneiras despejam 6 litros de água? Olha, o que é que nós vamos ver aí? As grandezas. Quem são as grandezas aí, ó? Torneira, certo? O volume, certo? E o tempo. Então, são 3 grandezas. Se são 3 grandezas, nós já sabemos que nós vamos usar o quê? A regra de 3 composta, certo? A regra de 3 composta. Então, vamos lá. Ó, 3 torneiras despejam 5 litros, que é o volume, em 5 horas, que é o tempo. Em quantas horas, eu uso o X, 6 torneiras despejam 6.000 litros de água. Certo? Então, aí o que é que nós vamos ter que fazer? Primeiro, já identificamos as grandezas, agora nós vamos ter que saber se essas grandezas, elas são direto ou inversamente proporcional, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar bem aqui. 3 está para 6, né? Conservamos a constante, 5.000. Então, ó, o que é que nós vamos fazer bem aqui, ó? 3 está para 6, aí vamos conservar, vamos aqui para o volume, que é a segunda grandeza, vamos ter como constante o primeiro aqui, no caso 5.000. E o tempo, que é 5, está para X. Então, vamos lá. 3 torneiras para 6 torneiras, então essa grandeza, ela aumentou. Agora, ó, 3 torneiras despejam 5.000 litros em 5 horas. E 6 torneiras vão despejar 5.000 litros em mais ou menos que 5 horas? Menos que 5 horas. Então, ó, uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Então, essa grandeza aqui, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos trabalhar agora com a outra grandeza, que é o volume. Vamos manter como constante, aqui a primeira, a torneira, mantém como constante o primeiro termo, que é o 3, certo? Que é o 3. Aí vamos pegar a segunda grandeza, que é o volume, ó, 5.000 e 6.000. E o tempo, que é 5 e X. Então, vamos lá. Vamos ver bem aqui, ó. Vamos ver bem aqui como é que nós vamos fazer, ó. Torneira, 3, ó. 3 torneiras, certo? Elas vão despejar 5.000 litros em 5 horas, certo? 3 torneiras vão despejar 6.000 litros em mais ou menos do que... mais ou menos do que 5 horas. Então, aí vai diminuir, certo? Vai diminuir bem aí. O que é que nós temos aí? Uma grandeza, né? Diretamente proporcional. Certo? Então, vamos ver bem aí. Só voltando bem aqui de novo. Vamos ver bem aqui como é que a gente vai resolver essa questão, ó. Quantidade de torneira, volume e tempo. Ó, 3 torneiras em 5.000, despeja 5.000 litros em 5 horas. Certo? E 6 torneiras vão despejar 6.000 litros em X tempo. Nós não sabemos quem é esse tempo. Então, ó, 3 está para 6, mantém aqui a constante, certo? A constante aqui, que é 5.000, certo? Que é 5.000. E aqui também a gente mantém. Então, ó, o que é que a gente viu aqui, ó? Que 3 despeja 5.000 em 5 horas.
e 6 despejarão 5.000 em mais ou menos tempo? Menos. Então, aumentou o número de torneiras, vai diminuir o tempo. Então, aí é o quê? Uma grandeza inversamente proporcional, certo? Então, a outra grandeza aqui, ó, nós vamos manter aqui, ó, o primeiro, que é o 3, que é o número de torneira, aí vem para a segunda grandeza, que é o volume, e o tempo, certo? Então, o que é que a gente vai ver bem aí, ó? Essas 3 torneiras aqui, elas vão despejar 5.000 litros em 5 horas, certo? E em 6 horas, vai aumentar ou vai diminuir? Vai também diminuir, ou seja, aí vai ser uma grandeza diretamente proporcional. Como é que a gente resolve? Ó, pega aqui, essa daqui, o tempo, que é 5 está para x, assim como aqui o número de torneira aqui deu inversamente proporcional, a gente inverte. 6 está para 3 vezes 5.000, porque aqui são grandezas diretamente proporcional. 5.000 está para 6.000. Então, ó, multiplicando aqui, nós temos x, 5 está para x, assim como ó, 6 vezes 5, 30. Aí acrescenta os 3 zeros, 30.000. X é igual a 3 vezes 6, 18. Acrescenta os 3 zeros. Então, ficou o quê? 5 está para x, assim como 30.000 está para 18.000. Que isso aqui, gente, para facilitar, a gente pode usar aquela regrinha de eliminar os zeros do dividendo com o divisor. Então, ó, x vai ser vezes 30, 30x. 5 vezes 90 vai dar, ó, vamos fazer bem aqui a multiplicação, ó. X vezes 30, 30x. 5 vezes 18 vai dar o quê? 90. Então, x será igual a 90 dividido por 30. Que eliminando aqui o zero, ó, x será igual a quem? 9 dividido por 3, igual a 3. Então, o tempo aí será o quê? 3 horas. Certo? Vamos aí à próxima. Na questão 5, diz o seguinte, ó, um pacote com 40 cadernos de 70 páginas tem medida de massa 36 quilogramas. Qual é a medida de massa de um pacote com 35 cadernos de 60 páginas? O que é que a gente pode ver aí? Quem são as grandezas? O número de cadernos, o número de página que tem cada caderno e o número de massa do pacote em quilogramas. Então, ó, um pacote com 40 cadernos é igual a, aliás, com 70 páginas tem massa de 36 quilogramas, certo? Um pacote com 35 cadernos, certo? Tá bem aqui, ó, 35 cadernos de 60 páginas vai ter massa de quantos quilogramas? Vamos aí para a resolução. Ó, número de caderno, número de páginas e massa. Então, vamos lá. Eu vou fazer igual fiz na outra questão, ó. 40, pega aqui o primeiro, ó. 40 está para 35. Vamos manter como constante aqui, ó. O primeiro, que é 70, e a massa. Então, vamos lá. 40 cadernos, certo? 40 cadernos de 70 páginas tem massa de 36 quilogramas. 35 cadernos, certo? De 70 páginas vai ter massa
Maior, igual ou menor do que 36? Menor. Então, o que é que a gente pode ver aí? Diminuir o número de cadernos, certo? Vai diminuir a massa. Então, aí são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver agora, trabalhar agora com a segunda grandeza, que é o número de página. Mantemos aqui a primeira, do número de cadernos. Agora, vamos aqui para o número de páginas e a massa. Então, 40 cadernos de 70 páginas tem massa de 36 quilogramas. 40 cadernos com 60 páginas vai ter menos massa. Por quê? Diminuiu o número de cadernos, aliás, o número de caderno permaneceu, só que ao invés dele ter 70 páginas, ele vai ter 60 páginas. Então, vai diminuir a quantidade de páginas, certo? Aí é o quê? Grandezas diretamente proporcionais também. Certo? Agora, como é que nós vamos resolver isso aí? Continuando aí a nossa resolução. 36 está para x, assim como 40 está para 35, vezes 70 está para 60. 36 está para x, 4 vezes 7, 28, acrescenta os 2 zeros, vai ficar 2.800. 35 vezes 6 vai dar 210, acrescenta o zero, fica o quê? 2.100. Gente, se vocês têm essa dificuldade, na hora de multiplicar, é só fazer o cálculozinho que dá certo, certo? Fazendo o cálculo, vai dar tudo certo. Volta lá, Paulo. Então, agora eu vou fazer aqui a multiplicação. X vezes 2.800 vai dar 2.800x. 36 vezes 2.100 vai dar 75.600. Eu não vou fazer o cálculo, gente, para economizar o tempo, certo? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Já é longo, aí se for fazer todos os cálculos, ainda fica mais cansativo. Mas se alguém tiver dúvida na hora de fazer o cálculo, quando vocês assistirem, pode me chamar lá no grupo, que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Eu faço lá com vocês. Então, x vai ser igual a 75.600 dividido por 2.800. Olha, aqui eu posso cortar os zeros, Ficou o quê? 756 dividido por 28. Quando eu divido isso aqui, vai dar 27. Então, aí está a resposta, a massa de 35 cadernos com 60 páginas cada um, certo? Vamos agora à nossa sexta questão. 8 metalúrgicos produzem 400 peças em 6 dias. São necessários quantos metalúrgicos para produzir 300 peças em 3 dias? Então, quem são as grandezas? A quantidade de metalúrgicos, o número de peças e a quantidade de dias. Então, aí estão as 3 grandezas. 8 metalúrgicos produzem 400 peças em 6 dias. Quantos metalúrgicos são necessários para produzirem 300 peças em 3 dias? Vamos ver bem aí como é que nós vamos resolver. É uma regra de 3 composta também, porque tem 3 grandezas. Vamos ver bem aí como é que a gente resolve isso aí. Do mesmo jeito que nós já fizemos nas outras, Pega a primeira aqui, número de metalúrgico, conserva aqui, certo? Pega a segunda aqui, conserva do mesmo jeito.
Isso é para quê, gente? Para a gente saber se é uma grandeza direta ou inversa proporcional. Aí aqui, ó, o número de dias, nós vamos manter aqui a constante, o primeiro, ó, 6. Certo? Então, vamos lá. Ó, 40 peças, 300 peças. Aí aqui tem o número de metalúrgico, ó. 8 metalúrgicos, eles vão produzir 400 peças em 6 dias. Certo? Esses 8 metalúrgicos aqui, eles fazem essas 400 peças em 6 dias. Não é isso? Então, vamos ver bem aqui. E para fazer 300 peças em 6 dias, vai ser necessário mais ou menos metalúrgico? Menos. Por quê? Diminuiu o número de peças. O número de dias permaneceu bem aqui, ó. Então, diminuiu o número de peças, vai diminuir o número de metalúrgico. Então, aqui é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Vamos pegar agora como constante o primeiro termo da segunda grandeza. 8 está para x, assim como 400 e 6 está para 3. Olha, 8 metalúrgicos produzem 400 peças em 6 dias. E quantos metalúrgicos, bem aqui, para produzir 400 peças em 3 dias, vai ter que aumentar o número de metalúrgicos ou vai diminuir? Certo? Se a quantidade de peças permanece, o número de dias diminui, a quantidade aqui vai ter que aumentar. Então, aqui é o quê? Uma grandeza inversamente proporcional. Agora, vamos montar a nossa regra de 3 aí, para poder a gente resolver. Vamos lá. Ó, 8 está para x, assim como 400 está para 300, vezes 3 está para 6. Por que 3 está para 6? Porque nós tivemos que inverter aqui, porque é uma grandeza inversamente proporcional, certo? Então, 8 está para x, assim como 400 vezes 3 vai dar o quê? 1.200. E 300 vezes 6 vai dar 1.800. Multiplicando aqui, aplicando a regra de 3 simples, multiplicando em cruz, x vezes 1.200 vai dar 1.200x. 8 vezes 18 vai dar 144. Acrescentando os 2 zeros, vai ficar 14.400. X vai ser igual a 14.400. O 1.200 está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, cortando aqui os zeros, fica o quê? 144 dividido por 12 é igual a 12. Então, a resposta aí, quantos metalúrgicos são necessários para fabricar 300 peças em 3 dias? São necessários 12 metalúrgicos. Certo? Então, era isso aí que a gente tinha, né? A correção da atividade. Espero que vocês tenham entendido. Se não, pode chamar lá no grupo que a gente resolve, certo? Uma boa sorte a todos e até a próxima aula. Muito obrigada.